A Calçada dos Gigantes, na costa da Irlanda do Norte, é uma das belezas naturais mais impressionantes do Reino Unido. Seus penhascos íngremes e baías profundas formam um patrimônio mundial da Unesco. A porta de pedra móvel na Irlanda finalmente se abriu, e o que saiu de lá é perturbador. Na Calçada dos Gigantes, na costa norte da Irlanda, a câmera de um drone capturou algo que não deveria existir. Uma placa de basalto de 20 toneladas, parte de um paredão rochoso estudado cuidadosamente por geólogos há mais de um século, se abriu como uma porta com dobradiças. Por trás dela, havia escuridão total. Hoje, nos contam que turistas e guardas do National Trust viram o lendário Finn desaparecer em uma passagem mágica. 11 segundos depois, ela se fechou com tanta perfeição que nenhuma rachadura, nenhuma fresta, nenhuma fenda permaneceu. Quando pesquisadores apontaram um radar de penetração no solo para aquela seção exata da rocha, o que encontraram lá dentro mudou tudo o que acreditavam sobre esse litoral e sobre o que poderia estar esperando lá dentro. Os cientistas que realizaram essas varreduras renunciaram, recusaram-se a assinar os relatórios oficiais e desapareceram completamente. Uma delas disse apenas 4 palavras antes de abandonar o local e não atender o telefone por 3 semanas. Já vi o suficiente. Isto é o que encontraram. As imagens. Era uma terça-feira à noite no outono passado. Ciaran Doyle, um eletricista de 34 anos de Dublin, tinha ido de carro especificamente para aproveitar o tempo. Céu limpo, mar calmo, boa luz para uma foto da costa. Ele não estava atrás de lendas. Ele já tinha feito essa mesma viagem centenas de vezes. Pilotar o drone, capturar as falésias, postar a melhor foto e voltar dirigindo para casa. O vídeo mostrava uma placa de basalto, aproximadamente do tamanho de uma van, projetando-se da face da rocha. Suave, deliberada, quase mecânica. 11 segundos. Então a pedra retornou com precisão cirúrgica. Sem rachadura, sem fresta, sem emenda. Ele quase não postou a foto. Pensou que o drone tivesse apresentado algum problema ou que a luz estivesse pregando peças. Mas ele conseguia ver a sombra se movendo atrás da laje. Algo havia sido aberto lá atrás. Ele fez o upload naquela noite. De manhã, seu telefone não parava de tocar. Eis o problema. Um pesquisador que viu as imagens já possuía dados de 15 anos que indicavam que o que Doyle filmou era fisicamente impossível. Uma figura acabaria desaparecendo de dentro daquela rocha. Mas ninguém sabia disso ainda. A única pergunta era: o que havia atrás da porta? O geólogo que não conseguiu descartar a ideia. Geólogos, jornalistas, pesquisadores universitários, todos queriam saber uma coisa. Era real ou era falso? Uma dessas ligações veio do doutor Sarah Brennan, geóloga sênior da Queen's University Belfast, estudou as formações basálticas de Antrim por mais de 15 anos. Ela não é do tipo que busca vídeos virais. Publicou dezenas de artigos sobre estruturas de rochas vulcânicas em todo o Atlântico Norte. Quando colegas lhe encaminharam o vídeo, ela quase o descartou de imediato. Então, assistiu-o uma segunda vez, e depois uma terceira. Ligou diretamente para Doyle e disse-lhe sem rodeios que ou a filmagem violava todas as regras conhecidas da geologia ou era a farsa mais sofisticada que já vira. No dia seguinte, dirigiu-se ao local para descobrir qual das duas opções era a correta. Eis o que torna isso significativo. A Calçada dos Gigantes é uma das linhas costeiras mais estudadas da Terra. Um trecho do litoral norte-irlandês, composto por cerca de 40.000 colunas hexagonais de basalto interligadas, formadas há cerca de 60 milhões de anos, quando lava a mais de 1.100 graus Celsius preencheu o vale e esfriou, transformando-se em pilares geométricos assustadoramente perfeitos. A lenda local diz que um gigante chamado Finn McCool as construiu como uma ponte para a Escócia. Em todos esses séculos de estudo, todos esses levantamentos geológicos e escaneamentos do solo, ninguém jamais detectou um único espaço oco dentro dessas falésias. Nenhum texto antigo mencionava uma porta secreta. Nenhuma lenda sequer insinuava uma.
A própria Brennan havia escaneado trechos daquela costa dezenas de vezes e não encontrou nada além de rocha sólida todas as vezes. E é aqui que a coisa fica estranha. O que ela descobriu quando apontou seu radar para aquele penhasco é algo que ela ainda não consegue discutir sem que sua voz mude. 2 membros de sua equipe de pesquisa inicial se demitiram na primeira semana, e a imagem que carregou em sua tela naquela manhã, solitária na face do penhasco, com o vento atlântico cortando lateralmente, seria a última coisa que ela relataria oficialmente. O que o radar encontrou. Doutora, na manhã seguinte, Brennan instalou seu radar de penetração no solo exatamente nas coordenadas indicadas nas imagens de Doyle. Ela calibrou os sensores, apontou a antena para o penhasco, iniciou a varredura e esperou. O que apareceu na tela a fez parar completamente. Seu assistente de campo disse mais tarde que achou que o equipamento havia apresentado defeito. Ela não estava fazendo anotações. Ela não estava ajustando configurações. Ficou ali parada, com os olhos fixos na tela por quase 2 minutos inteiros, em completo silêncio, apenas olhando. Eis o que o radar mostrou. Uma enorme câmara oca escondida dentro do que todos os geólogos da Terra presumiam ser basalto completamente sólido. 3 metros de profundidade, 7 metros de largura. Uma sala selada, sem entrada nem saída, que nenhum instrumento jamais havia detectado. Só isso já deveria ser impossível, mas o que a varredura detectou dentro daquela sala fez com que a própria câmara parecesse uma nota de rodapé. 7 figuras altas, eretas na escuridão, cada uma com entre 2 e 2 metros de altura, posicionadas em uma formação precisa, espaçadas exatamente a 1 metro uma da outra. E cada uma delas estava voltada para a porta de pedra. Não dispostas aleatoriamente, não desmoronadas, não espalhadas como detritos, em fileiras, de frente para a saída. É o seguinte: o basalto não se forma ao redor de objetos eretos. É lava resfriada, não rocha sedimentar que se forma lentamente ao longo do tempo. A única maneira dessas figuras estarem dentro daquela rocha é se elas já estivessem em posição quando a lava ainda estava líquida, queimando a mais de 2.000 graus Celsius. Isso significa que eles ficaram selados lá desde a erupção que criou a calçada dos gigantes há 60 milhões de anos. Os humanos só existiriam 59 milhões de anos depois. Seja lá o que forem esses 7 objetos, eles estavam naquela formação antes mesmo de qualquer coisa que se assemelhasse a um ser humano pisar neste planeta. E um deles, como os pesquisadores descobririam 4 dias depois, já havia desaparecido. Se você quiser saber o que as imagens térmicas revelaram e o que aconteceu quando o movimento da porta foi rastreado em tempo real, inscreva-se agora e ative as notificações, porque a próxima atualização desta história muda tudo. A segunda varredura. Na manhã seguinte, um geofísico chamado Dr. Ian Gallagher chegou de Belfast com equipamentos de escaneamento mais avançados. Gallagher é especialista em imagens do subsolo, analisando o que está enterrado sob rochas, solo e fundo do oceano. Ele mapeou sistemas fluviais subterrâneos no norte da Europa e trabalhou em levantamentos da crosta profunda para o governo irlandês. Ele era metódico, profissional e calmo. O tipo de calma que vem de décadas analisando imagens subterrâneas sem nunca se surpreender. 20 minutos após iniciar a varredura, ele colocou seu tablet sobre uma pedra e se afastou. Deu uma pequena volta, esfregou a nuca e voltou a olhar para a tela. Eis o que ninguém esperava. Sua varredura de alta resolução revelou que as 7 figuras não eram de pedra maciça. Eram cascas ocas. Cascas externas finas com interiores vazios. Como casulos, como vagens. Algo já havia vivido dentro de cada uma delas, ou talvez ainda vivesse. O material da casca era impossível de identificar. Seja lá do que fosse feito, não deveria ter sobrevivido ao contato com lava derretida. Nada orgânico resiste a essas temperaturas. Nada sintético deveria resistir também. Não por tanto tempo, não sob essa pressão. No entanto, lá estavam eles.
intactos e estruturalmente sólidos, dentro de rochas que eram fogo líquido quando os dinossauros ainda estavam em extinção. E é aqui que a coisa fica estranha. Em 48 horas, agências governamentais foram discretamente notificadas. E-mails criptografados, reuniões a portas fechadas. O sítio arqueológico que a doutora Brennan havia estudado durante toda a sua carreira estava prestes a ser tomado dela. E ninguém ia explicar o porquê. A tentativa de encobrimento. Uma equipe da agência ambiental chegou em 48 horas e emitiu um comunicado quase imediatamente. As imagens do drone eram uma ilusão de ótica, resultado do reflexo da luz no basalto úmido. Não havia câmara alguma. Nenhuma anomalia havia sido detectada. A área estava perfeitamente normal. Eis a questão. A própria consultora principal, a doutora Brennan, a pessoa que eles haviam contratado para verificar o local, recusou-se a assinar o relatório. Ela leu a minuta da declaração 2 vezes e a empurrou de volta para o outro lado da mesa sem pegar uma caneta. Colegas contam que ela revisou os dados brutos do sonar uma última vez em seu laptop, ficou completamente pálida, fechou a tela e entregou sua carta de demissão na semana seguinte. Sua carta tinha apenas 4 frases. A última dizia: "Já vi o suficiente." A agência agiu rapidamente depois disso. Barreiras de aço pesadas, placas de advertência amarelas brilhantes. Justificativa oficial: erosão costeira, risco de queda de rochas, fechamento padrão por segurança. Passe por aquelas barreiras hoje e um guarda-parques lhe contará a mesma história sem pestanejar. É uma boa desculpa, simples, entediante. O tipo de coisa sobre a qual ninguém faz perguntas adicionais. Mas todos que tinham visto aquelas imagens sabiam exatamente por que aquele penhasco estava repentinamente interditado. É aqui que a coisa fica realmente perturbadora. Antes que a equipe de pesquisa fosse formalmente expulsa do local, Brennan conseguiu retornar mais uma vez. 4 dias após o exame inicial. Procedimento científico padrão. Um exame comparativo para confirmar os dados. Ela esperava que tudo parecesse idêntico. Ela torcia para que fosse. Queria acreditar que o primeiro exame fora uma falha, um artefato de densidade mineral incomum, algo que se dissiparia em uma segunda análise. Quando a nova imagem carregou, ela se agarrou à borda da caixa do equipamento para se firmar. Uma das figuras havia sumido. Restavam apenas 6. A porta de pedra não se abriu, nenhuma vez. Doyle, percebendo a importância de sua filmagem original, instalou uma câmera com sensor de movimento apontada diretamente para a rocha no dia seguinte à gravação. Ela funcionou 24 horas por dia durante os 4 dias. Nenhum movimento na parte externa, nenhum tremor, nenhuma vibração. A porta permaneceu selada o tempo todo. No entanto, dentro daquela câmara trancada, uma figura de 2 metros de altura simplesmente desapareceu. Sem poeira, sem detritos, sem rachaduras, sem túneis, sem deslocamento na pedra ao redor, nenhum vestígio de qualquer tipo. E vejam só, os 6 restantes não reagiram, não se dispersaram, não se afastaram do local onde o 7º estava. Simplesmente permaneceram ali, na escuridão, de frente para a porta, como se a partida fosse esperada. Como se fosse apenas o primeiro a sair. Eles estão aquecidos e têm batimentos cardíacos. A doutora Neve Callahan, especialista em imagens térmicas do University College Dublin, foi chamada para verificar a presença de fontes de calor vulcânico ou água subterrânea que pudessem explicar as leituras anômalas. Trabalho de diagnóstico de rotina. Ela já havia feito isso dezenas de vezes em sítios geotérmicos na Islândia e nos Açores. Ela esperava encontrar uma fonte termal, uma bolsa de magma, talvez um canal de água subterrâneo. Algo entediante, algo explicável. Era uma manhã congelante de março. A temperatura do ar era de 4 graus Celsius. A rocha da falésia, igualmente fria, nada de incomum. Então, ela apontou a câmera térmica para a câmara. A tela ficou inundada de laranja e vermelho. Dentro daquela sala selada, as 6 figuras restantes irradiavam calor a 37 graus Celsius, bem longe da temperatura do corpo humano. Essa é a temperatura do corpo humano.
a leitura exata do núcleo interno de uma pessoa saudável. Eis a questão. Não existe nenhum mecanismo na geologia ou na termodinâmica que explique como algo se mantém tão quente dentro de pedra fria por sequer um século, quanto mais por milhões de anos. O calor se dissipa, sempre. Ele irradia para fora e se dissipa. Isso não é uma teoria. É uma lei fundamental da física. Selada dentro de basalto congelado, cercada pelo ar do Oceano Atlântico, qualquer coisa quente deveria ter atingido o equilíbrio com a rocha circundante em dias, não em milhões de anos. Dias. Callahan recalibrou, trocou as baterias, reposicionou a câmera, executou a varredura de 3 ângulos diferentes da porta. Todas as vezes, 99 graus, estável, inconfundível. Ela pegou emprestada uma segunda unidade térmica do kit de Gallagher e repetiu toda a sequência em um equipamento diferente. O resultado foi o mesmo. Ela se virou para os colegas e perguntou com a maior seriedade se estavam pregando uma peça nela. Ao ver os rostos deles pálidos de lábios cerrados, sem ninguém rindo, entendeu que não. Arrumou suas coisas sem dizer mais nada e não respondeu a um único e-mail ou telefonema por 3 semanas. Quando finalmente respondeu, foi apenas uma linha. Preciso de mais tempo para processar o que vi. Mas eis o que ninguém esperava. A equipe também havia instalado sensores de vibração ao longo da parede rochosa. O que esses sensores captaram pode ser o detalhe mais perturbador de toda essa história. Um pulso rítmico que se repetia a cada 4 segundos, consistente, estável, nunca variando. Um pesquisador sênior, escolhendo suas palavras com muito cuidado, admitiu oficialmente que o padrão era indistinguível de uma frequência cardíaca lenta. As leituras térmicas também não eram estáveis. Os valores subiam acima de 100 graus sem nenhum gatilho externo, para depois estabilizarem em 99 graus. As flutuações não correspondiam às marés, ao clima ou a qualquer ciclo geológico conhecido. A equipe realizou correlações com a pressão barométrica, as fases da Lua e a atividade sísmica no Atlântico Norte. Nada coincidiu. O calor estava agindo de forma independente, autônoma. O que quer que o estivesse gerando vinha de dentro daquelas estruturas ocas. Elas estão se movendo em direção à porta. A cada 72 horas, a equipe realizava uma nova varredura. A cada vez, a situação piorava. As 6 figuras restantes mudavam de posição, alguns centímetros de cada vez, quase imperceptíveis entre as varreduras individuais, mas de forma consistente e direcional. Sempre na mesma direção. Elas não estavam mais naquela formação militar precisa. Haviam se agrupado e se deslocavam constantemente em direção à porta de pedra selada. Lentamente, deliberadamente, como algo que desperta de um sono muito longo e decide que é hora de partir. Os pesquisadores sobrepuseram os dados de posição de cada varredura de 72 horas em uma única imagem composta. Quando viram a trajetória mapeada, 6 pontos de dados, um caminho claro e ininterrupto em direção à saída, ninguém na sala disse nada por um longo tempo. E tem mais, essas coisas estão presas dentro de rochas vulcânicas desde antes da existência dos mamíferos. Elas sobreviveram a todas as espécies, todas as civilizações, todos os impérios que surgiram e caíram na superfície acima delas. Por dezenas de milhões de anos, elas não se moveram, permaneceram em formação, pacientes, imóveis. Agora, em nossa época, estão indo em direção à saída. Entretanto, mais de 1 milhão de turistas visitam a Calçada dos Gigantes todos os anos. Famílias caminham por aquelas pedras negras com seus filhos. Tiraram selfies, ouviram os guias falarem sobre Finn McCool. Não fazem ideia do que realmente existe por trás daquele penhasco. Não fazem ideia de que, a 12 metros atrás da rocha, 6 entidades irradiam calor corporal na pedra fria e se aproximam lentamente de uma porta que já se abriu uma vez. E em algum lugar lá fora, movendo-se por um mundo que desconhece sua existência, aquele que já partiu permanece desaparecido. A supressão.
Apesar de sua renúncia, a doutora Brennan tentou tornar o assunto público. Ela passou meses compilando tudo: os dados térmicos, os padrões de batimento cardíaco, as mudanças de posição, a análise da composição da concha. Ela escreveu um artigo formal que foi revisado por 2 colegas de confiança que confirmaram a solidez de sua metodologia e o submeteu ao Conselho de Revisão Geológica da Irlanda. O conselho rejeitou imediatamente: equipamento defeituoso, metodologia falha, provas insuficientes. Caso encerrado. Mas eis a questão. Um colega desse conselho a contatou em particular. Extraoficialmente, telefone descartável. O verdadeiro motivo não tinha nada a ver com a ciência dela. Se o público descobrisse que assinaturas térmicas biológicas e pulsos rítmicos haviam sido detectados dentro de basalto antigo, isso abalaria os alicerces de tudo o que sabemos sobre a história da vida na Terra. Todos os livros didáticos seriam reescritos. Todas as linhas do tempo foram despedaçadas. Todas as suposições sobre quando a inteligência surgiu pela primeira vez neste planeta foram jogadas pela janela. Em abril, todos os equipamentos de monitoramento foram discretamente removidos do local. Os pesquisadores foram avisados sem rodeios. Mantenham-se em silêncio ou suas carreiras estarão acabadas. Mas eles não conseguiram destruir tudo. As evidências sobrevivem. Siren Doyle ainda guarda as filmagens originais do drone em 3 discos rígidos armazenados em locais diferentes em Dublin. Ele as verifica semanalmente. Contou a um amigo próximo que agora dorme de forma diferente. Mais leve, mais alerta, como se algo em seu cérebro tivesse mudado na noite em que viu aquela pedra se mover e nunca mais tivesse voltado ao normal. Os pesquisadores que trabalharam no local, Brennan, Gallagher, Callahan e pelo menos outros 2 membros da equipe, guardaram cópias pessoais de tudo: dados de sonar, registros térmicos, gravações de vibração, varreduras de posição. Tudo salvo em unidades criptografadas, inacessíveis a qualquer agência sem mandado judicial. Aquelas que já estão disponíveis. A última varredura antes da retirada do equipamento mostrou as 6 figuras ainda se movendo, ainda pulsando, ainda quentes. A mais próxima da porta estava a poucos metros da entrada de pedra, e seu batimento cardíaco rítmico estava visivelmente mais forte do que na semana anterior. Ficando mais alto, ficando mais rápido, como se pudesse sentir o quão perto estava da saída. Mas a questão que mantém todos esses pesquisadores acordados à noite não é sobre as 6 que ainda estão lá dentro, é sobre aquela que já saiu. Quando examinaram aquela câmara pela primeira vez, havia 7 figuras. Agora, restam 6. Uma desapareceu, não rompeu a pedra, não abriu a porta, não deixou um túnel, uma rachadura, um arranhão, nenhum único grão de poeira deslocado. Simplesmente não estava mais lá. Então, onde está agora? Em algum lugar sob o Atlântico, à deriva por sistemas de cavernas que se estendem por quilômetros sob o leito marinho irlandês, escondida em uma caverna inexplorada ao longo da costa, enterrada dentro de outro penhasco que ninguém pensou em examinar, ou em algum outro lugar completamente diferente, sob uma cidade, dentro de uma montanha, movendo-se por espaços que nunca pensamos em procurar. E veja só, as 6 restantes não hesitaram quando a 7ª desapareceu. Não se dispersaram, não se reorganizaram. Simplesmente continuaram se movendo em direção à porta, pacientemente, firmemente, como se a partida fosse esperada, como se fosse simplesmente a primeira a sair, como se todas estivessem apenas esperando a sua vez. Passamos toda a nossa existência acreditando que fomos os primeiros seres inteligentes a caminhar sobre este planeta. Essas figuras dizem o contrário. Algo estava aqui muito antes de nós, selado em pedra, irradiando calor, pulsando com um ritmo que soa exatamente como a respiração, e tem estado à espera dentro da rocha enquanto todas as civilizações que construímos surgiram e desapareceram na superfície acima dela. Doutor. Brennan disse algo recentemente em caráter confidencial a uma das poucas pessoas em quem ainda confia. Ela disse: "Tratamos a história antiga como algo morto,
algo que desenterramos e colocamos atrás de um vidro. Mas, e se não estiver morta? E se estiver apenas adormecida? E se finalmente estiver despertando? Neste momento, 6 figuras estão de pé diante de uma porta de pedra dentro dos penhascos da calçada dos gigantes. Os batimentos cardíacos deles estão ficando mais fortes. A assinatura térmica deles está aumentando. Eles estão a centímetros da saída. E o 7º já está lá fora em algum lugar, se movendo por um mundo que nem sabe que ele existe. Você acha que essas 6 figuras ainda estão atrás daquela porta? Ou será que mais já escaparam? Deixe sua opinião nos comentários. E inscreva-se e ative o sininho, porque quando o próximo escaneamento voltar, seremos os primeiros a contar para onde ele foi.